Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí a essa edição online, né, do evento do Dia da CBR. Primeiramente, eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou José Júnior, sou consultor e mantenedor também da CBR Monitor. Trabalho diretamente para o projeto da CBR. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as rejeições que podem impossibilitar a emissão da NFE e NFCE com um time de peso, né? Vou estar aí também com o Ítalo e com o Bruto do Delphi, que são os craques aí quando o assunto é documentos fiscais eletrônicos. Então, eu vou abrir o microfone para eles se apresentarem também, para a gente, de fato, aí começar a palestra. Fica à vontade aí, Ítalo, para se apresentar, e o Bruto também. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ítalo, eu sou eu sou mantenedor de diversos componentes de de documento fiscal eletrônico, nota fiscal eletrônica, conhecimento, nota fiscal de serviço, manifesto e bilhete de passagem eletrônico. E sou consultor do ACBR. Vamos lá, Bruto. Bom, eu sou o Bruto. Quem não me conhece vai me conhecer agora. Eu não fiz porra nenhuma ainda no CBR. Eu só uso. Sou aquele cara que recebe a ligação do cliente. Sou aquele cara que tem que programar coisa correndo porque o caminhão está esperando para sair com a nota. Pois é. Então, eu estou aqui no dia a dia, eu sou mais um usuário do que um colaborador do projeto CBR. Mas, se vocês me pagarem, eu também dou consultoria. Viro consultor do projeto CBR também, é só me chamar que eu ajudo. Antes da gente começar, Zé, é o seguinte, eu queria saber, na sua infância, te chamavam de Zezinho ou de Juninho? Porque José Júnior, né? Mais Juninho, mas aqui na CBR já ficou padrão José. Aqui tem bastante Júnior na CBR, né? O Ítalo é Júnior, então tinha mais alguns outros colaboradores que chamavam Júnior também, então ficou José Júnior. Tá, não, que eu realmente fiquei pensando, puta, José Júnior. Na infância deve ser uma confusão, né? Ninguém gritando Zezinho, Juninho, e aí, né? É verdade, mas assim, em casa é Júnior mesmo. Bom, então quebra tudo, Júnior. Vamos mostrar pra galera aí como é que faz as coisas. Bom, beleza, vocês são modestos, vocês são os craques aí na documentos fiscais eletrônicos, o Ítalo, então nem se fala, é o cara que manja tudo das notas técnicas aí, né, conforme o Daniel falou, e vai dar uma mão aí pra gente fazer um bate-papo bem legal sobre as rejeições aí que pode impossibilitar a emissão da NFE e NFCE. A gente sabe, na verdade, que qualquer rejeição pode inviabilizar, né, a emissão. Mas a gente que está acompanhando o dia a dia no fórum do projeto CBR, acaba a gente olhando assim, o tema, parece algo até banal para quem emite nota, para quem já tem um sistema que emite nota fiscal eletrônica, falar sobre essas rejeições, né? Mas assim, no dia a dia, a gente acompanhando o fórum da CBR, a gente vê que surgem muitas dúvidas, tanto do pessoal que está começando a desenvolver uma aplicação para emissão de nota fiscal eletrônica, como também para quem já tenha um sistema, mas de repente uma situação inusitada começa a dar rejeição e por parecer simples, né, na rejeição você tem lá o código da rejeição e a descrição da rejeição, mas quando você vai ver para corrigir, você olha lá o XML, confrontando lá com o manual da Cefaz, de repente aquele campo que está na rejeição está certo, você não consegue identificar exatamente o que é o problema. E aí o pessoal acaba apelando para o fórum e a gente também, o que a gente pode, a gente faz para ajudar. Mas então realmente surgem muitas dúvidas, né? Por isso que a gente optou por falar sobre esse tema inicial aí nessa abertura. Então a gente listou aí o top 10 dos chamados que mais tem, o pessoal mais tem dificuldade em corrigir, né? No momento lá que está em produção, conforme o Bruto falou, né? Que o caminhão está pronto para sair ali, surge uma rejeição e aí o que fazer, né? Se o sistema não está preparado para isso e de repente você olha e não é tão simples assim a resolução quanto está aparecendo ali na descrição retornada pela Cefaz. Então, a gente vai falar sobre essas 10 rejeições, né, que
mais ocorrem aí, que mais a gente tem relatos, mas ela vai servir como base também para você ajustar o seu sistema, ver como pode validar melhor, para corrigir, para evitar que aconteça no momento em que já está no cliente, está em produção. Então, como a gente falou, né, é a identificação do problema e a realização do tratamento do mesmo. A gente vai utilizar o demo do NFE, né, validando em Delphi, olhando o código, para ter uma noção de qual campo está dando problema, de como poderia ser solucionado, tendo alguns exemplos também do que está ocorrendo, validando no próprio XML. Então, vamos lá. Primeiro do top 10, o consumo indevido, rejeição 656. Essa é uma rejeição que qualquer serviço da Cefaz, na verdade, você pode tomar um consumo indevido, se não estiver bem implementado aí na sua aplicação. Então, o que causa? Qual que é a causa desse tipo de problema? É o uso desordenado do web server da Cefaz. Ela é uma penalização, na verdade, a gente citou ela aqui até mesmo porque é algo que tem que ser bem tratado, porque afeta diretamente o seu cliente, né? Ele pode ser penalizado e não conseguir emitir aí por 1 hora um documento fiscal eletrônico. E se essa sequência continuar, pode até bloquear efetivamente aquele CNPJ. E você tem que entrar em contato com a Cefaz e tal, é difícil acontecer isso, mas se você simplesmente tiver um loop no sistema consultando o tempo todo e enviando o tempo todo, isso é passível sim de acontecer. Então, devido a esse uso desordenado aí das consultas web service na Cefaz, né, que causa um alto impacto nos servidores da Cefaz, fazendo com que eles penalizem aí a sua aplicação nessa situação. Então, aqui eu basicamente tirei alguns dados mesmo da própria nota técnica que fala sobre o consumo indevido, para a gente ter uma noção e comentar um pouquinho e ver algumas possíveis tratativas aí, né, nesse aspecto. Para o envio da NFE e da NFCE, né, tentar enviar a mesma DFE por mais de 30 vezes durante 1 hora. Isso causa a rejeição do consumo indevido. Então, se a sua aplicação não tem um controle, ela permite lá que o usuário fique clicando, tentando enviar, o usuário muitas vezes não se atenta Dedinho nervoso. Exatamente, ele não se atenta ao erro que está ocorrendo, né? Ele vai tentando enviar, e de repente mandou 30 vezes o mesmo erro retornando, vai bloquear por 1 hora. Seu caminhão vai ter que esperar mais 1 hora. Então, cara, eu vou falar para você que aconteceu de verdade comigo. Eu não desabilitava o botão enviar. Aí ficava rodando a lupinha, o cara continuava clicando, e continuava clicando, e continuava clicando, até que bloqueava. Exatamente. Eu tive que desabilitar o cacete do botão, porque o cara tinha o dedinho nervoso. É uma probabilidade grande disso acontecer se você não tratar isso na aplicação. E aí, é uma rejeição perigosa aí para o seu próprio cliente, né? Então, a critério da UF, depois que você recebe 50 desses bloqueios, ela pode até bloquear mesmo o CNPJ para emissão. Essa validação ela é feita sempre com base no CNPJ, na CNPJ do certificado digital que está emitindo, e também no IP de onde está sendo enviado esse documento. E aí, da mesma forma também, os eventos de manifestação, por exemplo, o evento de cancelamento, se estiver obtendo erro e continuar insistindo, vai ter rejeição aí de consumo indevido também. Eventos de inutilização, mesma coisa, 20 vezes com a mesma rejeição, penalizado 1 hora aí sem conseguir transmitir. E aí os principais, que aí o pessoal costuma criar até um loop, né, na aplicação, para verificar se o status da Cefaz está ok ou não, ou até mesmo para ficar consultando nota, para ver se a nota já está disponível no serviço de distribuição. Isso aí, a gente sabe que o sistema tem que ter um tratamento, né, tem que ter uma aplicação rodando ali, consultando, mas tem que saber a medida também, não pode simplesmente deixar de segundo em segundo consultando, e principalmente se o volume for baixo, não tiver nota disponível, sempre obtendo o mesmo retorno, isso é passível de penalização. Aí não sei se o Ítalo ou o Bruto quer complementar mais alguma coisa, a gente vai dar uma olhadinha lá nas fontes, ou possíveis formas aí que a gente pode tratar isso daí.
Eu queria complementar, porque nem você relatou aí, as penalidades que o emitente pode sofrer, né? Com esse grupo responsável técnico, que que alguns estados estão obrigando a gerar esse grupo no XML da nota, a Cefaz pode ir em cima do desenvolvedor, porque o culpado disso daí não é o emitente, muitas vezes, que nem esse looping de consulta. Isso daí é o desenvolvedor, ele que colocou isso daí no software dele. Então, a Cefaz está de olho tanto em cima do emitente quanto em cima do desenvolvedor. É verdade, até por isso que entrou esses campos novos, né? A intenção da Cefaz é pegar na raiz mesmo, quem permite o usuário fique fazendo isso. De ter lá uma lista negra, vamos dizer, olha, essas soft houses, o software deles não é legal, não. É exatamente isso. O povo ele ficou um pouco com medo de colocar o responsável técnico, achando que o problema que eles estavam correndo atrás de quem estava fazendo nota fria, de quem estava fazendo caixa 2, esse tipo de coisa. Não, o responsável técnico é para ferrar quem está acabando com o servidor, né? Quem está usando o servidor excessivamente, quem está liberando o dedinho nervoso, quem está fazendo merda. Foi para isso que colocaram o responsável técnico especificamente, para ferrar essa povo aí que faz merda. Exatamente. Isso mesmo. Até mesmo a consulta de status, né? Tem aplicações que eu vejo que às vezes o cara coloca lá para ficar sempre consultando, para ver o status, se está disponível. Você não precisa fazer isso. Você tentou enviar a nota. Apenas se você tiver um timeout que esteja fora, alguma coisa assim, aí sim você pode fazer uma tentativa de consulta de status para ver se está fora mesmo, para partir para uma contingência, né? Mas caso contrário, não há necessidade de antes de mandar a nota, toda vez você consultar o status, se tá ok na Cefaz. Basta tentar enviar mesmo. E sempre após o envio, a gente vai falar mais também à frente, se você não obteve o retorno, teve um timeout durante essa conexão, você precisa consultar essa nota, aí sim consultar, para ver se ela está na Cefaz ou não, para daí você tentar gerar a mesma nota, talvez, ou ter que obter, no caso, a autorização da nota que você enviou, que não teve na primeira tentativa, né? Sim. Um detalhe interessante é que há muito tempo atrás, quando não se falava no consumo indevido, no código do componente, a CBR, ao enviar, ele fazia uma consulta de status, consultava o status do web service antes de enviar. Quando saiu essa nota técnica de consumo indevido, foi retirado no dia seguinte, para que o componente não ficasse em conformidade com o que a Cefaz quer. Antigamente o componente fazia isso, hoje não faz mais. Tá? Quem conhece as fontes mais antigos do componente tinha isso, ele fazia essa consulta antes de enviar. Quando saiu, foi retirado. É isso aí. Então, até citei aqui algumas possíveis soluções aí, né, que vale a pena você investir um tempo para validar na sua aplicação. Cada método que você enviar, na verdade, você já é necessário mesmo registrar a chave que você está enviando, os dados que compõem a chave. Até mesmo para você, se você tiver uma rejeição, você conseguir consultar novamente, você saber o código que você está enviando naquela chave, a data e hora de emissão. Então, você precisa ter esses dados. E você pode ter um controle também daquela chave que você está enviando, seja para consulta, seja para envio, quantas vezes tentou enviar e qual que foi a rejeição, né? Qual que foi o retorno daquele envio, para não permitir um envio em massa, aí, com um clique nervoso, aí, conforme o Bruto estava falando. Uhum. Outra coisa também é automatizar os processos, né? Que pode evitar a interferência do usuário, que você estava comentando,
E a implementação também da contingência automática. Outra coisa que causa muito consumo indevido é não ter uma contingência automática implementada, principalmente no quesito NFCE. Porque aí você não sabe se a nota foi transmitida ou não, você fica tentando enviar a mesma nota, depois você fica tentando consultar aquela nota, se ela foi recepcionada ou não na Cefaz. Quando você tem isso automatizado, a gente tem até umas videoaulas, né, sobre isso, como automatizar esse processo. Isso fica tudo por conta da própria aplicação. O usuário não vai interferir em nada. Se ele não conseguiu emitir, ele vai gerar em contingência e, posteriormente, quando retornar a conexão, automaticamente vai consultar a nota. Se tiver na Cefaz, ele vai ter que substituir, né, realizar um cancelamento por substituição. Caso contrário, ele vai inutilizar aquele número. Então, existe um passo a passo para fazer esse controle de contingência, até especificado pela própria Cefaz, que evita bastante esse tipo de coisa. Aqui eu vou mostrar um pouquinho aqui no código o que a gente poderia fazer para evitar. Isso apenas demonstrando ali no código em Delphi, utilizando o demo do ACBR. Lembrando que a gente está mostrando aqui em Delphi, pessoal, mas tudo que a gente falar aqui, ele vai servir para qualquer aplicação, em qualquer linguagem, né? Para quem utiliza também a lib, utiliza o monitor. A regra de negócio para fazer esses tratamentos vai ser a mesma. Então, eu vou acessar aqui o botão Criar e Enviar, onde a gente alimenta o componente, né, com os dados. Eu deixei algumas coisas anotadas aqui. Então, aqui a gente alimenta o componente para NFE, NFCE, para quem já conhece aí os fontes. Para quem não conhece, a gente indica também sempre estudar os fontes do CBR utilizando a aplicação demo. Então, aqui, o ideal de você fazer na sua aplicação antes de você se enviar, você ter o controle de todos os dados da chave. Você tem esses dados no momento da geração da nota, então você pode gravar esses dados na sua base de dados antes do envio. Aqui a gente mostra até como utilizar, como gerar essa chave de acesso. Se você não tiver essa chave, o ACBR vai gerar automática. Basta alimentar os dados aqui e vai gerar. Mas aí, se você teve uma rejeição, se teve algum problema, como você vai saber o código da NFE que foi gerado automático, a data e hora de emissão exata? Não tem como saber, você precisa gravar esses dados, né? Então, uma das formas que a gente vê aí para você evitar o consumo devido é sempre ter esse controle dos dados da chave e também aí paralelo a isso, você vai conseguir gravar na sua aplicação o controle daquela chave, quantas vezes ela foi enviada, se teve alguma rejeição ou não, para evitar essas questões aí na consulta e no envio, né, principalmente. E no método de distribuição também, que pode causar consumo indevido. Aí não sei se o Ítalo ou o Bruto quer complementar mais alguma coisa. Por mim, a única coisa que eu tenho a dizer é leiam os fontes. Tudo que está no demo é lindo. Metade das perguntas que eu respondo todo santo dia poderiam ser respondidas pelo demo. Por mim, segue. A única coisa que eu poderia complementar aqui com relação ao programa exemplo é o código da nota fiscal, o campo CNF e a data de emissão. Essas duas informações a gente deve gerar e salvar no banco de dados. Aliás, a data de emissão não, data e hora de emissão. Tá? O nome do campo só está data de emissão, a questão de compatibilidade com a versão antiga da nota fiscal eletrônica. Tá? Essas informações, a data e hora de emissão e o código da nota, é importantíssimo você gerar e salvar no banco de dados com as demais informações da nota, tá? Porque se amanhã você precisar gerar o XML novamente, você precisa dessas informações exatamente como era no dia que essa nota foi gerada pela primeira vez. Se alterar, a chave vai alterar, tá? E
consequentemente, a assinatura vai ser diferente, e aí você já viu, né? Não vai ficar certo, tá? Na hora para gerar o código, sobe um pouquinho o código aí. Não. Vai, sobe mais um pouquinho, vem... Não, desculpa, vai ao contrário, desce. Vai descendo aí, para aí. O código da nota fiscal. Nós criamos essa função, gerar código DFE, onde você passa para ela o número da nota. Essa função, ela gera um código para o teu documento fiscal eletrônico, no caso aí a nota, em conformidade com a nota técnica, com a Cefaz, tá? Ele vai gerar um código aleatório, né? E esse código aleatório, ele vai ser diferente do número do teu documento. Tem que ser diferente. A Cefaz não aceita mais o código aleatório igual o número da nota, tá? E tem outros valores do código que ele barra. Não pode ser tudo 1, tudo 2, tudo 3, etc. Então, essa função que nós criamos é importantíssima. Ela gera, tá vendo aí? Ela gera de forma randômica, aleatória, o código, né? E depois ele valida, né? Você rolou demais. Clica no gerar código DFE, isso, tá vendo? Ele gera automaticamente, clica agora no validar código, olha aí, ó, tá vendo? O código gerado, ele tem que ser diferente de 0, tudo 1, tudo 2, tudo 3, etc. E diferente do número da nota. Tá? Isso aí. Então, a gente tem já os métodos para isso, né, aqui no próprio código, no demo da CBR, mas vale salientar que sempre você precisa guardar esse código. A gente vai ver algumas situações aí de outras rejeições também que ocorrem, se você não tem esse código, de repente envia ele e precisa enviar a mesma nota, mas se você enviar com um código diferente, vai causar rejeição também. Exatamente. Então, vamos voltar aqui, vamos para a próxima da lista. Próxima aqui que a gente citou também, que causa muitas dúvidas no fórum, que o pessoal relata bastante e às vezes não consegue resolver assim de imediato, olhando por cima o XML. A rejeição 539, duplicidade de NFE com diferença na chave de acesso. Então, muitas vezes ocorre duplicidade de chave. Aí o pessoal sabe, a chave está em duplicidade, já foi enviada. Mas e a duplicidade de NFE com diferença na chave de acesso, né? O que causa essa rejeição, por que causa e como evitar. Então, citar um pouquinho aqui sobre a causa, né? Ocorre quando já existir na Cefaz ou NFE ou NFC autorizada com os dados da chave. Tem os dados principais aqui da chave, que é como se fosse a chave primária mesmo da chave da NFE, da NFC, que é o CNPJ, o modelo, a série e o número. Então, se tem esses dados aqui em uma chave, mesmo que você não pode repetir essa chave primária aqui, mesmo que seja com outra data de emissão, com outro código numérico, conforme a gente falou ali, isso daqui não pode se repetir mais. E quando você tem um campo diferente com esses mesmos campos aqui na chave, é o que causa essa duplicidade com diferença na chave de acesso. Então, alguns itens aqui de por que ocorre esse tipo de rejeição. Um exemplo, né, alguns exemplos. Quando, por exemplo, ocorre uma instabilidade, né, na comunicação da Cefaz no momento do envio e o retorno da NFE foi recebido ou processado, não é devolvido. Ou seja, vocês tomam um time-out na sua aplicação. Nesse caso, aí, o usuário emite em contingência, ele vai virar para contingência, vai mudar lá o tipo de emissão e depois, quando ele vai tentar reenviar essa NFE, ele vai receber essa rejeição
simplesmente porque ele tentou enviar com o mesmo número. Ele só mudou achar o tipo de emissão, mas essa nota já tinha sido recepcionada. E aí ele começa a ter essa rejeição. Outra possível causa, quando ele tenta enviar a mesma NFE, mas com código numérico diferente, é o que a gente estava comentando ali atrás, né? Ele enviou uma nota, antes dele receber o retorno, ele tentou enviar a mesma novamente, mas ele não controla esse número de chave, ele deixa gerando aleatório a cada envio. Isso aqui, se você não tiver esse controle também, você vai receber esse tipo de rejeição. Júnior. Divergência na chave de acesso. Pode falar aí. O Johnny Gomes Lemos está perguntando se essas regras são a nível nacional ou cada estado tem as suas regras específicas. Então, essas que a gente está falando até no momento são a nível nacional, né, Ítalo? Você pode confirmar melhor. A questão lá do consumo indevido, a parte de bloqueio, ela tem algumas validações por parte de UF. Algumas bloqueiam realmente, outras não. Mas a gente vai ver outras à frente que são rejeições que elas podem ocorrer dependendo da UF de emissão. São regras de validação da UF, realmente. Essa aqui não, por enquanto é a nível nacional. A grande maioria das regras de validação imposta pela Cefaz são obrigatórias. A grande maioria são obrigatórias. Algumas são optativas, facultativas. Cada UF define se vai habilitar aquela regra de validação ou não, né? Mas podemos tomar como base que é a nível nacional. Tá? Tenha sempre isso em mente, nível nacional. Tá? Algumas que determina tempo ou quantidade, isso pode variar de uma UF para outra. O tempo, a quantidade, mas a regra, ela existe. Tá? Então, vamos ter sempre em mente, as regras são nível nacional. Eu acho que a pergunta dele é especificamente sobre realmente o tempo e a quantidade, né? Que acho que quando ele mandou a gente estava falando sobre o consumo indevido. 20 envios de evento por hora é regra nacional ou é de um estado específico e outros podem mudar? Isso em si, os 20 eventos, pelo que consta na documentação, é regra nacional. Aí a questão do bloqueio, após 50 rejeições, aí fica a critério da UF, de bloquear definitivo aquele CNPJ. Ah, tá. Acredito que, então, isso responde. Acredito que seja isso. Bom, então, quais são as possíveis soluções aí, né? Implementar a consulta pela chave sempre. Então, antes de você tentar reenviar aquela chave, você precisa consultar. Isso é regra estipulada aí pela própria Cefaz. Precisa estar implementado. Não conseguiu o envio, recebeu o timeout, você não sabe se a nota já foi recepcionada ou não. Você precisa consultar para, então, tomar a decisão de ou simplesmente atualizar, né, o protocolo, conseguir o protocolo de autorização, ou, no caso, se realmente não está na Cefaz, você pode reenviar, ou se você já tiver enviado como em contingência, aí você vai precisar cancelar, realizar um cancelamento por substituição dessa chave. São regras aí bem específicas, não tem muito o que fugir disso, nesse tipo de rejeição. Simplesmente porque já consta na Cefaz uma chave com aqueles dados principais lá e você está mandando a mesma chave, mas com uma data diferente ou com um código diferente. Não tem como fugir disso. Mas realmente é uma rejeição que surgem muitas dúvidas sobre isso, né? O pessoal às vezes não consegue identificar exatamente por que está tendo aquela rejeição. Então, eu vou até simular aqui, por exemplo. Acho que a gente consegue simular aqui um erro emitindo uma NFC. Eu deixei um ambiente preparado aqui, até para a gente ver uma situação real. Estou utilizando aqui o demo da NFE em Delphi, certo? Deixei a tela um pouco grande, então um pouco ruim de visualizar tudo, mas é para ficar melhor a visualização. Eu vou só configurar aqui para emitir uma NFC, então. Simples nacional, que é o que eu estou usando aqui, certo? Vou pegar uma numeração aqui.
Vamos criar e enviar uma NFCE aqui. Teoricamente, ele vai enviar certinho aqui no primeiro envio. Tá aí, transmitiu e imprimiu. Mas digamos que não tivesse emitido. Se tivesse tomado um timeout, você não sabe se essa nota foi autorizada ou não. Que o que ocorre, né, no caso dessa rejeição. Então, vamos simular aqui o envio dessa mesma numeração. Mas o que está acontecendo aqui? A gente viu que aqui na chave ele está gerando um código aleatório. Então, eu estou enviando a mesma numeração, que já vai constar na Cefaz, mas ele vai mudar esse código aqui. E isso causa esse tipo de rejeição. É uma das causas que conforme a gente citou. Opa, muda aí para 7. Eu vou mandar mesmo só para a gente ter a rejeição, só para mostrar, entendeu? Você enviou a 7. 7. Sim, verdade, Ito. Então aí, essa rejeição aí que você vai ter se tiver esses dados aí secundários da chave alterado, né? Mesma numeração. Pessoal, não fecha não. Pessoal, essa rejeição, duplicidade de NFE, por quê? A nota de número 957 foi enviada pela segunda vez. Tá? Diferença na chave. Por que diferença na chave? Porque lá no código ele gerou um novo código para a nota, diferente da original. Tá? Ele está diferente. Tá? Essa chave que ele está mostrando aí para nós é a chave original, né? Se a gente abrir o XML que foi esse 0932417 é outro código. Tá? Como resolve aí? Diferença de chave. Você deve gerar o código e salvar no banco de dados, para na hora que for alimentar o componente, alimentar com o mesmo código da primeira vez. Como evitar a duplicidade? Não enviar a nota mais de uma vez. Ah, mas deu erro. Se deu erro, você não sabe se o erro ocorreu no envio ou no retorno. Então, suponha que o erro foi no retorno. Então, você vai alimentar o componente, você vai carregar você vai carregar o componente com o XML da nota que foi enviada e o que ocorreu o erro e vai consultar. Tá? As chances do erro ter sido no retorno são grandes. Você consultando, você vai ter o retorno com o protocolo. Como o componente está carregado com o XML da nota, ele vai ser atualizado e aí você manda imprimir o dump e a vida segue normalmente. E se o erro ocorreu no envio? O que vai acontecer se o erro ocorreu no envio? A Cefaz vai te dar um retorno na hora que você for consultar, dizendo que a nota fiscal não consta na base de dados, é a rejeição 217. Tá? Aí, nesse caso, como a nota não consta na base de dados, o erro foi no envio. Aí você pode enviar novamente sem nenhum problema. Tá? Isso responde a pergunta do Yuri Humberto Marques da Costa. Como proceder quando o Cefaz recebe ela, porém por algum motivo não se tem o retorno, mas a Cefaz recebeu? O Ítalo acabou de explicar para você. Salva o XML antes de enviar, salva a chave, o código da NFA, a data e hora de emissão. Depois você deu pau, carrega o XML. Se você tiver algum XML salvo, quer dizer que você já tentou enviar. Carrega, consulta. Se retornou alguma coisa, retornou. Se não retornou nada, deu pau, envia de novo. O procedimento é bastante simples. Ocorreu erro de timeout, você vai limpar o componente, vai carregar o componente com o XML, que já está assinado, e vai consultar. Acabou. Só isso.
Vou até simular aqui, ó, o que eu precisaria fazer nessa situação ao invés de tentar enviar novamente, né? Criar ou enviar novamente. Precisava vir aqui, consultar carregando o XML. Esse XML que eu enviei, eu preciso ter salvo ele, né? Ele já vai estar assinado e gravado, no ideal, na base de dados. Eu simplesmente consulto ele carregando o XML. Aí, se ele tiver na base de dados da Cefaz, automaticamente ele vai ser atualizado aqui com o protocolo de autorização. Se ele não tiver, aí sim eu posso enviar, se eu quiser, até com a mesma numeração, né, nesse caso. Você vai enviar com o mesmo número, porque não faz sentido você enviar com outro número, né? Sim. Apenas se de repente tiver instabilidade, você não conseguir consultar, né? Aí você teria que... sim. Eu sei que vão perguntar, porque já me perguntaram várias vezes, quando eu consulto, ele salva o XML atualizado onde? Ele tem, o componente tem uma configuração, onde você configura isso para todos os documentos. Na pasta arquivo NFE, é esse? Isso. Então, para quem sempre me perguntou e eu sempre respondi, não sei, tá aí. É essa pasta arquivos NFE, ele vai salvar no mesmo lugar que ele salva, onde ele salva o XML de envio. Sim, lembrando que se você carregou esse XML, ele vai estar também no disco, né? Você pode gravar na sua base de dados, mas ele vai atualizar também onde está o XML. O componente se encarrega de fazer isso. Aí todos os XMLs você pode especificar onde vai ser gravado. Ele grava em estruturas de diretórios diferentes. Aí tudo esse aqui pelo demo você pode ver também onde configurar, né, no componente para utilizar na sua aplicação. Certo? Por mim, Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Vamos lá. Senão não vai dar tempo. Tem bastante para a gente falar ainda. A próxima aqui que a gente listou, rejeição 531. Total da base de cálculo ICMS difere da somatória dos itens. Também, como eu disse, né, parece algo banal ali, parece é a somatória que está errado, deve ser um arredondamento. Mas quando você chega no XML, vai analisar, a somatória está ok. E daí o que fazer, né, nessa situação? Bom, vamos falar um pouquinho aqui antes da gente ir lá ver no código. Então, esse tipo de rejeição ocorre quando o campo VBC, né, que é o valor da base de cálculo, do ICMS, for diferente da somatória da base de cálculo dos itens que fazem parte do cálculo da nota. Qual que é a solução para você identificar isso teoricamente? É somar os valores de todos os campos, né? VBC, o valor da base de cálculo, nos itens da nota. Então, para cada item da nota, você precisa somar isso daí e precisa bater esse campo com o mesmo nome no total, ele precisa bater com todos os itens da nota. Vale lembrar que aqui você tem que sempre se atentar também ao arredondamento de 2 casas decimais dos itens, é uma das coisas que causa bastante esse tipo de rejeição. Você passar os valores da nota fiscal conforme está na sua base de dados, sem realizar o arredondamento. A Cefaz trabalha com arredondamento ABNT, né, no padrão ABNT, com 2 casas decimais. O ACBR já tem essa função pronta, você pode utilizar ela no momento de passar esses dados para o XML. Se você passar o valor inteiro e deixar para calcular o arredondamento só no total, na soma total, pode ser que dê diferença, sim. Nas casas decimais, aí tem um limite aí de 1 centavo, mas com certeza você pode ter problema. Mas aí, qual que outras possíveis causas que ocorrem que às vezes você não consegue identificar assim de imediato a causa desse problema? Acho que eu até anotei algumas coisas também no código. Ô, Júnior, um minutinho só antes de você prosseguir. O César Augusto Santiago Cardoso, ele pergunta, é recomendado salvar o XML no banco de dados ou melhor deixar apenas na pasta? O ideal é sempre... Você pode dizer até melhor que eu, mas o ideal é sempre na base de dados, né? Se perder, você está ferrado. Conselho, salva na base de dados, salva no pendrive, salva na nuvem, imprime e arquiva, grava esse troço em um monte de lugar, porque perder vai dar uma merda tão grande que você nem imagina. Então, quanto mais você salvar, melhor, inclusive na base de dados. Pessoal, tenha em mente o seguinte, a nota hoje é o XML, tá? E não o DANF, tá? O DANF
é simplesmente um documento auxiliar da nota. Se ele é um documento auxiliar da nota, ele não é a nota. A nota é o XML, e esse XML só tem validade jurídica se tiver assinado e com um protocolo de autorização. Então, salve ele em tudo quanto é lugar que você puder. No banco de dados, no disco, em pendrive, HD externo, na nuvem, como o Bruto orientou aí. Porque se o fisco vai cair matando em cima. Outra pergunta do Rodrigo. Existe uma rejeição que atrapalha muito, tanto na NFE quanto na NFCE, que é a NCM, inexistente. Quando a nota tem muitos produtos, fica complicado de saber qual NCM está errado. Existe alguma técnica? Se não me falha a memória, quando ocorre essa rejeição, ele traz o número do item que está com o NCM errado, se não me falha a memória. Sim, ele traz o número do item, mas você tem que levar em consideração que ele começa no 0, tá? Não no 1. Desculpa, Zé. Legal. Não, bem lembrado. Mas aí, voltando aqui, então, o outra possível causa que pode ocasionar essa rejeição 531, que a gente vê bastante no fórum, é quando você está informando o valor da base de cálculo para um regime tributário simples nacional, por exemplo. Isso ocorre muito. Às vezes o usuário simplesmente não tratou isso na aplicação, independente quando troca lá, se é simples nacional ou se é regime normal, ele mantém a soma, né, mantém o cálculo desse campo, e aí você vai validar o campo, tá somado, a soma tá ok, tá correta. Mas aí, por que está ocorrendo essa rejeição? É simplesmente porque o regime é outro, ele não vai validar dessa forma. É outra possível pegadinha aí também que existe no momento do envio, se você não estiver atento a essa regra, né, causa esse tipo de rejeição, e não é o cálculo em si do campo, é simplesmente porque o regime tributário está errado, você está somando num campo que não deveria. Deixa eu até entrar aqui que eu acho que eu tenho um exemplo prático disso daí. Eu gravei aqui um XML, então eu estou aqui gerei essa nota aqui com CRT1, né, Simples Nacional. Deixa eu consultar aqui. E aqui no total eu estou informando o valor, estou somando o valor da base de cálculo. Isso aqui vai ocasionar essa rejeição também. A soma dele em si está certa, mas eu não deveria informar esse campo aqui quando essa nota for simples nacional, nesse caso. Eu não sei se vocês lembram de alguma outra situação aí, Ítalo, Bruto, mas são possibilidades também que causam esse erro. Talvez a gente consiga até simular isso aqui também. Deixa eu só dar uma olhada aqui, como que tá. Acho que ele está somando aqui sempre. Exatamente, aqui ele está somando sempre também. Então, se a gente for tentar emitir essa NFI aqui, por exemplo, mudando o regime tributário, provavelmente ele vai dar essa rejeição. Então, a gente está utilizando aqui o demo para simular essas situações que você pode ter no dia a dia, se você não tratar, né, quando muda o regime. Vou alterar aqui para emitir uma NFE. Eu tomei exatamente essa rejeição, a 531.
A base de cálculo ICMS difere do somatório dos itens. Então, se a gente for ver lá o XML, ele está somando certo, mas simplesmente porque eu troquei a forma de emissão, né? Eu passei de simples de cálculo normal para simples nacional. E isso não é permitido para simples nacional. É um cálculo que não é executado, né, para simples nacional. Então, é muito esse tipo de coisa que, às vezes, o pessoal não identifica ali no dia a dia, né, na correria, quando está em produção. E por isso que gera bastante dúvidas aí quando ocorre esse tipo de situação. Pelo fórum, o Ítalo é testemunha, a gente pode acompanhar bastante aí a quantidade de rejeição que o pessoal tem e que às vezes não consegue resolver assim de imediato e pede ajuda. Mas a dica é sempre para implementar essas regras, quando estiver implementando a NFE, né, tem que carregar o manual aí da Cefaz embaixo do braço, tem que para validar cada uma delas, o que vai ser calculado em cada situação para evitar esse tipo de problema. Falando em manual, eu abri o manual aqui para ver, para dar a resposta correta para o nosso amigo Rodrigo, que perguntou sobre o NCM, né? Está aqui a rejeição 778, informado NCM inexistente. Entre colchetes, ele mostra o número do item que ocorreu o problema, o item que está com o NCM errado. Então, ele sempre mostra na descrição da rejeição o número do item. Isso aí. Aí, se você resolver fazer uma gambiarra, você corta a mensagem, pega o número do item, e se você colocou na mesma ordem que está no dataset, você taca ele no REC NO, e ele já vai te jogar exatamente no registro que está com problema. Mas você tem que saber cortar a string bonitinha lá para fazer essa gambiarra mestre. Dá uma olhadinha como vem o retorno, é para vir entre colchete, N, item, 2 pontos e o número do item com 3 dígitos. Aí, ó, já ficou facinho de cortar. Beleza. Dica dos mestres. Bom, vamos para a próxima, senão a gente não vai conseguir terminar às 10. Rejeição 938. Essa daqui foi bastante falada aí há um tempo atrás, porque essa aqui sim foi uma regra que era validada de acordo com a UF. A Cefaz mudou, né, a validação. Você era obrigado a enviar esses campos aqui quando fosse ICMS 60 ou CSOSN 500 para Simples Nacional. E operações que não sejam para consumidor final. Então, você era obrigado a mandar esses campos, só que algumas UFs aceitavam você não mandar, outras você tinha que mandar, nem que fosse com valor zerado. E aí realmente virou uma bagunça, né? Até que no componente nós tivemos que implementar tratativas para isso. O usuário definisse se esses campos iam ou não ser gerados. Agora amenizou um pouco, só quem está implementando, aí, começando do zero, às vezes cai nessa pegadinha aqui. Mas o próprio componente tem já agora uma flag para tratar isso. Quando você receber esse tipo de rejeição, a 938, referente a esses campos, você precisa ver se na sua UF exige que você envie esses campos, mesmo com valor zerado ou não. E aí você pode tratar isso no próprio componente. Isso é uma validação da UF. Se a gente for ver aqui no componente NFE, aqui na aba geral, a gente tem aqui a propriedade, deixa eu ver se eu acho aqui, forçar e gerar tag rejeição 938, é uma tag específica para isso. Então, antes tinha até a questão de ter que enviar em homologação, quando em produção era diferente. Agora, normalmente, você sempre envia ou nunca envia. Tô certo, Ítalo? É isso mesmo, né? Agora tá essas duas opções. Sim, agora é só essas duas. Certo, mas é algo que causou bastante, e às vezes ocorre, né? Quando você lança uma tratativa nova, uma regra nova, e que às vezes em homologação é de um jeito, em produção é outro, e principalmente quando é regra por UF, fica a critério da UF, aí é mais complicado ainda, surge muito
esses problemas aí na homologação da NFE. Principalmente porque ela muda de homologação para produção da noite para o dia, né? Se a pessoa não estiver atenta, não acompanhar as NTs, o cliente dele para de emitir nota de um dia para o outro. Sim. Beleza? Então, vamos para a próxima. Tem duas perguntas aí, mas como elas não têm muito a ver com o tema, vamos deixá-las para o final. O Matheus Ferraz e o Rogério Andrade, a gente vai responder as dúvidas de vocês no final, tá? Tá ok. Te dar uma acelerada aqui para conseguir responder mais no final. Aqui tem um exemplo também de como deve ser preenchido, né? Embora não tenha, elas devem ser preenchidas no XML em algumas situações com valor 0. Total do produto, o serviço, né, difere da somatória dos itens da nota. Rejeição 564. Também é uma outra rejeição aí que envolve a soma, né? Parece simples, você vai ver no XML, mas de repente você está calculando lá, o valor está batendo, mas você não consegue identificar o motivo de estar recebendo essa rejeição. Talvez por isso também seja uma das que gera bastante tópico lá no fórum CBR. Então, as causas e as soluções. Ocorre quando o total de produtos e serviços, que é o VPROD, né, informado no grupo de totais, da NFE for diferente do somatório dos itens VPROD de cada produto, que fazem parte do cálculo. Aqui ele tem uma regra aí que também é um ponto que precisa ser validado, que é o campo IND total, que indica se o VPROD compõe ou não o valor da NFE. Então, se você estiver somando o VPROD em todos os itens, mas um dos itens não tiver com esse indicador 1, também vai dar diferença. Ele não, esse campo ele serve para considerar se o item deve ou não ser somado no totalizador. A gente tem um exemplo aqui também, né, tirando da próprio manual do Cefaz. O campo VPROD no total e a soma de todos os itens. Mas, como eu disse, há situações que você vai olhar no XML, vai somar os itens e não vai estar batendo. A gente pode ver um exemplo prático também de quando isso acontece. Deixei anotado também algumas coisas aqui no fonte. Rejeição 564. Então, o primeiro campo que eu falei, né, quando você está informando os itens do produto por item, você tem essa tag IND-TOT, e você precisa passar se ele for considerar na soma dos valores. Caso contrário, não vai considerar. Esse é o primeiro ponto. E quando eu não consideraria um produto na soma dos totais? Então, pelo que eu vi, tem algumas situações que você não deve considerar. Acho que quando for serviço, por exemplo, ele não entra. Que é justamente uma das causas que pode ocorrer essa rejeição. Aqui até anotei isso daí, ó. Não deve adicionar VPROD nos totais de serviço da NFE, né? De repente você pode ter uma NFE com produtos, mas descrevendo serviços também. Isso é uma possível situação que causa esse tipo de rejeição. VPROD. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa pronta sobre isso. 564. Essa nota aqui, por exemplo, eu tenho 2 itens, certo? Ambos estão calculando, estou indicando o IND-PROD. E eu tenho o VPROD aqui também. Deixa eu só pesquisar para ficar mais fácil. O VPROD do item 1, R$ 44,50. O VPROD do item 2, R$ 10,01. Só que aqui o detalhe é que é um serviço, né? ISS, e eu estou definindo aqui os valores de ISS. Só que no total da nota eu somei os dois. Estou somando também o valor VPROD do serviço. Isso aqui não deveria ser considerado. Então, se eu simplesmente somar aqui os valores, vai estar batendo, né? Então, por que está dando essa rejeição? É porque quando for serviço, ele não deve considerar.
Tipos de situações aí que ocorrem no dia a dia, que uma rejeição parece ser simples de resolver, mas a gente acaba, de repente, batendo a cabeça, a gente não é acostumado a ver esse tipo de coisa, né? Essa eu mesmo não sabia. Se acontecesse aqui, eu ia perguntar no fórum. Então, isso sim, se você não acompanhar exatamente as regras de validação para cada tipo de cálculo, realmente é difícil saber. Às vezes você precisa recorrer até ao contador para descobrir essa situação. E aí esse tipo de erro, ele pode ocasionar outras rejeições, que a gente pode ver que ele pode ocasionar também a rejeição 610, que é o total da nota fiscal difere do somatório dos valores que compõem o valor total da nota. Porque aí o valor total da nota também vai ser afetado e ele vai estourar nessa rejeição. Mas se a gente somar lá, está tudo certo. Então, por que está ocorrendo essa rejeição? É a mesma situação, simplesmente porque eu informei um valor que não deveria considerar para o valor total da nota. A gente pode até ver também essa mesma situação, aproveitando aqui, né? As causas de quando ocorre quando o campo valor NF no grupo total da NFE difere do somatório dos campos que fazem parte do total da nota fiscal. Nesse campo, ele deve considerar os seguintes itens, né, no totalizador, para definir o valor do campo. O valor do produto, menos valor de desconto, menos valor de ICMS desonerado, mais valor de ST, substituição tributária, mais fundo de combate à pobreza ST, valor de frete, valor de seguro, valor de outros, VII, VIPI, VIPI devolução e VSERV. Então, o primeiro ponto é que você tem que ver se o valor de desconto também está certo. Se tiver desconto, valor de ICMS desonerado também, você deve debitar no caso dos valores totais. Mas, além disso, tem essas questões também de cálculo, de tipo de cálculo, né, que pode afetar também no que está ocasionando o estouro dessa rejeição. E aí, mesma coisa, precisa se atentar ao arredondamento de casas decimais. Nesse caso aqui do totalizador, do VNF, ele considera uma tolerância de até 50 centavos, a diferença de valor, uma tolerância maior. E tem as exceções, né, no caso de faturamento de veículos novos, e não é incluído o somatório do campo VST, e essa regra também não se aplica a operações de importação. Tem essas regras de exceções, mas fora isso, normalmente o que causa esse erro é não estar descontando corretamente o valor de desconto que tem em todos os itens, ou essa situação de ter itens que não deveria somar e está somando no valor da nota. Certo? Uma dica bastante importante também aí para o pessoal que tem essas rejeições é sempre usar o validador da Cefaz, né? O site da Cefaz, o validador, é muito importante para você identificar os problemas, e sempre um por vez. Você pode ter um monte de rejeição, principalmente quando você está homologando a nota, e um é ocasionado através do outro. Então, resolve um primeiro, daí aquele um vai ser eliminado, pode ser que elimine até outros possíveis erros. Então, sempre quando tiver um erro, abre, copia o XML. Vamos simular aqui um exemplo. Aí vai aqui no site do validador da Cefaz, né, do Rio Grande do Sul, e aqui você valida a nota, ele vai validar conforme os esquemas. E é muito útil isso daqui para você identificar problemas no dia a dia, assim, que está ocorrendo de rejeição. Então, aqui, note que são as duas rejeições que a gente comentou, ó. A 584 e a 610, justamente por causa do valor da NFE que está somando nos produtos e não deveria. Certo? Querem acrescentar alguma coisa aí, pessoal? Falei bastante agora aqui. A única coisa que eu tenho a acrescentar é que a Cefaz pode aceitar 50 centavos de diferença, mas digo para você que o cliente não aceita não, viu? O cliente não aceita. 2 centavos de diferença, o cara já liga e faz o inferno, não que não vão querer me pagar, não que pelo amor de Deus, mas é isso, né? É arredondamento na maior parte das vezes. A maioria das partes é arredondamento mesmo. E
E quando é volume muito grande, realmente faz diferença, né, esses arredondamentos. Volume grande de notas. Então vamos para outra aqui que ficou para trás aqui. Aproveitou o embalo e falou das duas, que é referente soma, né? Soma dos campos. A rejeição 226, código da UF, do emitente, diverge da UF autorizadora. Também parece ser algo bem banal, bem simples, mas normalmente a gente vai direto no XML, olha no XML, o XML está certo. Só que o componente, né, o ACBR, ele precisa também, você precisa definir qual UF você está enviando, qual é o UF do emissor, onde foi gerado também o seu certificado digital para poder emitir essa nota. Se não tiver em conformidade o que você estiver informando no XML e o que você estiver informando no componente, vai dar divergência. Simplesmente o componente vai tentar enviar para um web service que não é a sua UF autorizadora. Através da configuração do componente é que é definido qual URL vai mandar, se é uma... no caso, se é para Cefaz ambiente nacional, se é para Cefaz do seu estado mesmo, é tudo definido pelo que você configura no componente. Então, aqui no componente, a gente tem uma regrinha já de alimentar o XML de acordo com o que é preenchido, do que está preenchido nele. Ó, note que aqui eu estou preenchendo na seção IDE, né, código da UF. Eu estou passando aqui, fazendo uma conversão, que conversão a CBR já tem, mas eu estou passando o campo edit, emissão ali, que eu estou definindo em tela, onde eu defino ali o certificado digital, os dados do emissor e a UF. Essa UF aqui. Aqui, conforme eu defini aqui, é para onde ele vai enviar. Se você, principalmente para quem às vezes não usa o componente, usa soluções da lib ou do ACBR Monitor, pode ocorrer muito esse tipo de rejeição, porque às vezes está configurado de uma forma no ACBR, né, seja no monitor, seja na lib, e você está passando no XML uma outra UF. Ele causa esse tipo de rejeição. Então é algo simples, né, se a gente for ver, mas que também no dia a dia aí ocorre bastante. Tem algo para acrescentar aí, Ítalo? Não. Não, essa é tranquilo. 19h40, está quase chegando o tempo, né? Vamos acelerar aqui, então. Data e hora de emissão posterior à hora do recebimento. Rejeição 703. Esse erro também ocorria muito, principalmente quando tinha alteração de horário de verão, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, é uma configuração do próprio componente. O componente você pode definir se tem fuso horário na geração da data e hora de emissão. Se você fizer uma consulta de status na sua UF, você vai obter ali já um retorno. Qual é o fuso horário que você precisa usar. No ACBR, isso é automático. Se a gente deixar configurado isso no campo time zone do componente, ele vai tratar isso automaticamente. Mas, de repente, quando tem esse tipo de mudanças aí, pode ter alguma divergência até no servidor da Cefaz ou do seu estado. Isso pode ser configurado automaticamente. Horário de verão? Agora acabou, né, o horário de verão, mas antes ocorria bastante. Exatamente. Então, tem aqui o campo time zone. Se eu usar sistemas, vou aumentar aqui. Se eu usar a configuração sistema, ele vai pegar a data e hora do sistema para enviar. Se estiver correto, não vai ter problema. PSN e o próprio componente tem uma função que ele vai calcular o fuso horário para cada UF para enviar. Ou se for manual, aí você pode informar aqui o fuso horário, né? Se -3, -4, para envio. Ultimamente não tem tido muita rejeição, mas também no fórum foi alvo aí de ter muitos problemas, o pessoal não conseguia enviar. Às vezes a própria Cefaz estava com horário diferente, com horário atrasado, e causava esse tipo de rejeição. E principalmente quando tinha essas mudanças, né, de horário.
Então, aqui eu descrevi um pouquinho aqui sobre a solução também, né? Deve-se enviar o campo data e hora emissão, seguindo o fuso horário da Cefaz autorizadora. Uma tolerância de 5 minutos. Até para NFCE, se não tiver exatamente esses 5 minutos aí de tolerância, seja para mais ou para menos, você vai receber rejeição também e não vai conseguir emitir. Para a nota fiscal eletrônica, se estiver atrasado, não tem problema, né? Desde que a data esteja ok. Só não pode estar adiantada. Vamos para o próximo. Rejeição total do Fundo de Combate à Pobreza difere do somatório dos itens, rejeição 861. Esse cálculo do Fundo de Combate à Pobreza, a gente sabe que é bem específico, né? Ele tem tratativas diferentes para cada UF, pode ter muitos tipos de rejeições referente a isso. Mas, no geral, ocorre muito essa diferenciação do somatório dos itens no cálculo de fundo de combate à pobreza. Normalmente, isso aqui também ocorre na situação do tipo de regime tributário. Às vezes, você está tentando enviar esse campo, esse somatório de campos, para Simples Nacional. Também vai ocorrer a mesma rejeição. Eu acho que esse valor, Fundo de Combate à Pobreza, quando for substituição tributária, você pode até informar, quando for Simples Nacional, para quando for CSOSN 900. Não sei se o Ítalo pode confirmar isso. Mas, caso contrário, se você informar esse valor aí, esse campo, e for uma nota emitida como Simples Nacional, vai dar rejeição também. E nem sempre vai ser a somatória dos campos, simplesmente porque o regime tributário não está batendo. Então, a especificação dele aqui é bem simples. O valor do Fundo de Combate à Pobreza é a soma do Fundo de Combate à Pobreza de todos os itens. Para quem tem dúvidas, aí o Ítalo já gravou também um vídeo, né, Ítalo, sobre como calcular o Fundo de Combate à Pobreza. Vídeo sobre isso. Mas é algo que causa bastante rejeição também. Vamos responder aquelas duas perguntas que estavam faltando. O Rogério disse que trabalha com a CBR-Lib nos projetos deles, e ele disse que depois que ele implementar na aplicação dele, se a gente fizer alguma atualização no componente, se basta substituir a DLL. Sim. Dependendo da alteração que nós fizermos, é só isso mesmo. A DLL é compilada toda semana, então sempre quando tem alteração no componente, ela já sempre é atualizada. A DLL tem como a fonte dela é o próprio componente, né? Exatamente. E o Matheus pergunta o que fazer quando ocorre a irregularidade fiscal do destinatário, mas a Cefaz diz que a situação do cliente está normal. Aí tem que... Pode ser inscrição estadual, né? Às vezes não é na Cefaz só. A inscrição, às vezes, aparece como habilitada, só que não está habilitada, a inscrição estadual. É uma das coisas que costuma acontecer. Tá? É isso mesmo. Bom, pessoal, acho que a gente está estourando o tempo, se não me engano, né? Eu vou falar aqui rapidinho sobre a última rejeição aqui que a gente tem, que essa é a rejeição genérica aqui, dá trabalho para todo mundo, que é a falha nos esquemas XML, rejeição 215. Muitas dessas falhas aqui já é pego pelo próprio componente no momento do envio, então antes dele enviar, ele já confronta os esquemas XML, que também é a primeira coisa que você tem que ver, se sua pasta de esquemas XML, de esquemas do XML está atualizada de acordo com o que está no SVN. É o primeiro item que você tem que ver quando tiver esse tipo de rejeição. Se tiver, muitas delas já é identificada pelo próprio esquema antes do envio. Mas pode ser também que você, de repente, consiga enviar, mas tem esse tipo de rejeição. Então, são inúmeras as possibilidades, mas normalmente esse tipo de rejeição, no retorno, ele vem especificando o campo que está com problema. Aí fica mais fácil você ter um norte do que pode ser. Então, como eu citei aqui, né, uma rejeição genérica, quando a estrutura do XML não é um sistema com os esquemas válidos, pode ser por caracteres especiais, aqui no caso, a CBR trata isso na maioria das vezes.
descrição de campos inválidos, quebra de linha, e dados inesperados para o campo, que é o mais comum. Você mandar um XML com um campo faltando, de repente, ou com um campo a mais, ou mesmo com valores inesperados no campo. Qualquer uma dessas coisas vai causar erro de esquema. Então, a solução para isso é identificar qual campo está apresentando a falha. Isso com o validador da Cefaz ali é bem simples também. Ele mostra, quando é uma falha de esquema, ele mostra qual campo que está com rejeição e tentar identificar daí o problema desse campo. Se está com caracteres que o campo não permite, se está com tamanho diferente, é o que causa esse tipo de rejeição, que é realmente bem genérica, né? Acho que eu até tenho um exemplo aqui também. Até aquela rejeição de ICMS ST retido, né? Se o campo for necessário, se estiver exigindo o campo e não for enviado, ele vai dar uma rejeição de falha de esquema parecida com essa aqui. Ele vai informar o campo, não está sendo informado. Então, você tem que correr atrás desse campo, né? Dessa tag, porque ela não está no XML, ou se ela está, ela deve estar preenchida errado. Não deve estar informado como 0, como a gente citou, ou algo do tipo. E aqui, por exemplo, tem um outro exemplo aqui, simplesmente porque foi enviado o código NF como 0. Ele vai dar uma rejeição e vai te informar que esse código, esse campo está errado, não passa na validação de esquemas. A gente abrir aqui, confrontar lá no validador. Esse validador é muito útil nesse tipo de situação, certo? Então, simplesmente ele traz aqui, ó, CNF. Você vai ter que ver nesse campo o que está errado. Pegar a documentação. Aqui a gente está usando um modelo genérico, né? A gente sabe que o código NF ele é obrigatório ser preenchido, que tem o tamanho definido. Mas qualquer campo que entre nessa situação, ele vai mostrar aqui qual campo que está com problema e o valor que está sendo passado que está errado. Aí, pessoal, vocês têm mais alguma consideração aí referente a... Acho que a gente está estourando o tempo, não sei se vai... Se já não cortaram a gente, não te digo nada. Não teve nenhum anúncio, eu acho, né? Não sei se a gente está... Cara, eu entrei nessa palestra achando que eu ia xingar todo mundo de burro, mas eu tô vendo que eu faço grande parte dessas cagadas, às vezes, ou fiz, né? Então, acontece, viu? Acontece bastante. Exatamente. Bom, pessoal, acho que a gente não vai conseguir responder todo mundo, né? Eu não sei como é que está o tempo aí, mas aí a gente vai pegar essas perguntas aí que vocês fizeram e vai respondendo aí como no offline mesmo. A gente vê com o pessoal para responder, para pegar para responder. Todas as foi curto. Cara, aqui para mim, todas elas foram respondidas, viu? Estão respondidas? Legal. Tá tudo ok. Beleza, então, isso é da minha parte. Eu quero agradecer aí por mais uma participação. É uma honra, né, apresentar mais uma edição do ACBR aí e contar com vocês também aí, com o Bruto do Delphi, bem especialista aí na ferramenta, o Ítalo também, né, na parte de documentos fiscais. Sempre dá uma tranquilidade aí para a gente falar sobre isso com vocês aí. É nóis, estamos aí, obrigado galera, e desculpa qualquer coisa, mas a gente tem que dar coice mesmo, que vocês não aprendem de outro jeito não. Precisando, estamos lá no fórum, no chat, respondendo as questões de vocês. Isso aí, pessoal, muito obrigado e qualquer dúvida pode postar lá que a gente vai estar sempre à disposição. Curtam bastante o evento aí. Estamos juntos novamente. Aproveite, muita informação legal aí, muitos palestrantes top aí no dia da CBR, nessa versão online. Então, até daqui a pouco na sala 3. Verdade, daqui a pouco a gente vai estar ainda falando, né? Até mais. Até mais.